Vai dar certo, já deu certo. Vai dar certo, já deu certo. Vamos ver se vai dar certo agora. Eu tinha encerrado a live, agora foi, entrou. Vou mandar o convite pra você. Vamos lá, agora deu certo. Michele, a minha mãe continua sem conseguir te ver. Eu tô te vendo. Sim, a minha mãe continua sem conseguir te ver. Você não tá me vendo? Uh-uh. Leia, você tá aí ainda? Se você tiver, me sinalize aí se você tá conseguindo ver as duas. Eu acho que é o Instagram hoje, gente. Não é possível. Nunca aconteceu isso. Ela disse que tava Tô nas vendo vocês duas. duas. Eu também entrei pelo meu Então, celular e dava pra ver nós duas. Quer dizer, então minha mãe. vamos continuar. Não tem nada não. Não tem nada não. A gente faz assim mesmo. Tá Porque bom, a então. live vai ficar salva, entendeu? Ela tá ouvindo bem, tá vendo. Uhum, Deve ser problema com o celular da gente tá bem. mesmo. Com o celular da sua mãe. Porque eu tô vendo eu e você aqui. Você tá de verde, sua mãe tá de azul. Deixa eu ver aqui, dependendo. E tá tudo certo. As pessoas estão vendo a gente, isso que importa. Sim. Tá bom, então. Vou deixar vocês aí, então. Tá, obrigada, amor. Nossa, nossa social media aí, nossa videomake disse que está tudo ok. Bota só um filtrinho aí, vamos lá. A Leia disse que tá dando para ver as duas e tá dando para ouvir perfeitamente. Tirei foto, estou vendo e escutando bem, ótimo. Então vamos nessa, gente. Hoje a gente vai falar sobre paternidade. É um tema muito profundo, é um tema libertador e queremos nesse momento, quem estiver participando com a gente, pedir intercessões, porque a gente está tentando trazer um bom conteúdo para vocês hoje. É feriado, eu sei que a maioria de vocês estão em casa descansando, mas é um tema libertador, é um tema que vai nos curar, na verdade. Quem assistir essa live depois vai ver que é um tema profundo, amém? Vamos orar, pedir ao Espírito Santo de Deus para conduzir essa live, que seja tão somente da vontade dele todas as coisas aqui nessa noite. Amém? Senhor, queremos te agradecer por esse momento. Que não seja, Senhor, eu ou a Alessandra falando, mas que seja o teu Espírito nos guiando. Que o Senhor possa nos conduzir a cada palavra, a cada versículo citado, Senhor. Que as pessoas que irão ver essa live depois possam ser tocadas profundamente e que o teu Espírito possa libertar elas de toda ausência paterna, de toda ferida emocional, de toda a orfandade, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero iniciar a live lendo uma palavra que está lá em Gálatas. Gálatas 4, quem tiver com a Bíblia aí pode nos acompanhar. Gálatas 4:6, que diz assim: E porque vocês são filhos de Deus, e Deus os enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito chama Abba Pai.
E aqui em Gálatas e também em João, em outros livros da Bíblia, refere a Deus como Pai, como Abba Pai, que significa paizinho querido. Então, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, através de Jesus, ele nos dá a oportunidade de chamar ele de Abba Pai, de paizinho. Porém, esse relacionamento que Deus ele está nos entregando só é de Jesus. Quando aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos e não mais escravos como antes. Então, essa filiação é necessário que a gente se relacione com Deus, porque o objetivo de Deus, desde a fundação do mundo, foi essa. Foi que o homem se relacionasse com ele de forma íntima, de forma profunda, de forma de mais perto, sem precisar de intermediários. E muitas vezes o homem ele ainda se relaciona com Deus assim, né? Quantas pessoas vão para a igreja atrás de uma palavra, sendo que a palavra de Deus é essa daqui, que a gente pode consultar todos os dias, que a gente pode se relacionar com ele em uma oração, buscando a ele, que ele vai estar ali pronto para nos ouvir e nos responder. Então, essa proximidade de Pai, de Deus Pai, só é possível quando a paternidade daqui da terra, ela é curada. Por quê? Porque muitas vezes a gente associa o nosso pai terreno com o nosso pai do céu. E aí tem essa dificuldade de ouvir a voz de Deus, de se relacionar, achando que Deus é um Deus distante, ou então que muitas vezes ele é um Deus tirano. E não é nada disso. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus que ele quer nos moldar, que ele quer se relacionar com a gente de forma que a gente venha entender a voz dele. E eu vou deixar agora a Lei falar sobre essa experiência que ela teve de encontrar um Deus Pai. E aí, na medida que ela for falando, a gente vai desenvolvendo aqui sobre o tema paternidade. Amém. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Glória a Deus. A Michelle começou com Gálatas, versículo 6, né? E eu, antes de qualquer coisa, antes de falar de mim, quero falar de Deus e quero convidar vocês a abrir a Bíblia comigo. Em 1 Coríntios 8, nós vamos ler versículos 5 e 6. E a palavra vai dizer assim: porque ainda que haja os que são chamados deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós nele, e um Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Bom, já falei com a Michelle, né, que eu não cresci com o meu pai, por alguns fatores ocorridos aí na infância, que não vem ao caso para essa live. Não cresci com ele, mas hoje nós temos, né, um relacionamento, a gente conversa, eu vou na casa dele, ele vem na minha, não tenho mágoa nem ressentimento. Senti falta, talvez, ali enquanto eu era criança, mas depois, para a honra e glória do Senhor, eu estava até falando com a Michelle hoje, né? Veio meu avô cuidou de mim, e meu avô foi a minha figura paterna, aquele quem me estendeu a mão, né? Cuidou de mim, esteve do meu lado. Então, assim, ele foi o meu exemplo de figura paterna. Eu sei que muitos não têm exemplo nenhum, eu, para a honra e glória do Senhor, tive. Mas esse versículo 5, primeiramente, de 1 Coríntios, mexeu comigo, porque nós temos uma mania muito feia de endeusar pessoas, de endeusar coisas, de colocar algo como Deus na nossa vida. Nós Sim. nunca colocamos Deus como Deus. A gente sempre parte para Deus, assim, na necessidade, na dor, na dificuldade, na tristeza. Porque, na verdade, nascemos com o DNA da adoração. Então, se você não tiver essa clareza, você vai adorar qualquer coisa. Sendo que Deus nos fez para adorar a Ele. Sim, o último vídeo, inclusive, que eu fiz,
Eu falei sobre isso, né? O vídeo aí no canal, porque o mundo é tão convidativo, porque as pessoas acabam abandonando a família e indo para o mundo, né? As pessoas elas não entendem que essa adoração, essa necessidade, esse vazio que nós temos é de Deus, né? E graças a Deus, assim, quando eu perdi o meu avô, eu conheci Deus, o Pai. Como Paulo vai dizer aqui, né? Para nós há um só Deus, o Pai. Ele é o Pai. O grande problema é que muitas das vezes nós chegamos a Ele tão feridos, com aquela visão de pai tão deturpada, tão machucada, tão quebrada, que a gente não consegue criar esse vínculo, esse relacionamento também com Deus. Porque nós imaginamos que Deus é, como você disse, um carrasco, porque ele castiga, ele pune, ele. Mas, se a gente for ler aqui, por exemplo, em Hebreus 12, dos versículos 9 em diante, a palavra vai dizer: além do mais, tivemos pais segundo a carne que nos corrigiram, e nós lhes prestamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Porque aqueles verdadeiramente por um tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, que é Deus, para a nossa vantagem, para que possamos ser participantes da sua santidade. É por isso que ele nos corrige. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado. Não parece mesmo. Mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Ou seja, no começo, no momento da correção, né? Como eu passei por isso no meu deserto, não era bom, não era agradável. Nossa, doeu, né? Doeu você receber a correção, porque a palavra diz que Deus corrige com a vara e corrige mesmo. Mas é porque ele quer nos libertar, ele quer tirar de nós algumas Na coisas que estão verdade, erradas. Deus Pai, né? A gente está falando de Deus Pai aqui. Todas as vezes que Deus separa um filho para corrigir, ele poderia corrigir a gente na frente de todo mundo. Mas ele nos ama tanto que ele nos leva para o secreto e ele Pro corrige a secreto. gente secretamente. Então, por isso que as pessoas falam de deserto. Ah, eu passei por um deserto. Na verdade, a gente só está na mão do oleiro. E ele só corrige o filho que ele ama. Então, todas as vezes que Deus nos leva para colocar a identidade dele, ele está dizendo para gente que ele está tirando a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, os nossos achismos, é aquilo que a gente cresceu com uma crença, achando que era o certo, mas quando ele leva a gente para o secreto, para corrigir a gente, ele age como um Deus Pai, um Deus que corrige, um Deus que ama, um Deus que está colocando a identidade dele na nossa identidade, que na verdade a gente só está voltando à origem. A gente veio da eternidade e da eternidade a gente vai voltar para lá. Sim, é verdade. E na verdade é como nós vimos aqui, né? Paulo também vai dizer na carta aos Hebreus que ele nos corrige para nos possibilitar sermos santos. O quê? Sim. Não sei se já leram Paternidade para as Nações, Luiz Hermínio, maravilhoso. Não, eu nunca li, pastora Joyce. E muito obrigada por estar aqui na nossa segunda live, né? Que bênção. Depois eu nunca li dar esse livro, mas eu já vi várias pregações do Luiz Hermínio, onde ele fala de paternidade. Inclusive, eu fui liberta sobre a paternidade através dos vídeos, das pregações dele. Deus chamou ele para falar muito sobre paternidade, porque ele teve um problema com o pai dele terreno e ele tinha dificuldade na relação dele com Deus Pai. Então, Deus precisou curar a ferida emocional que ele tinha do pai terreno, para então ele conseguir se relacionar com Deus Pai de forma perfeita. E muitas vezes a gente tem esse bloqueio por conta disso, porque a gente associa o Deus Pai do céu com Deus Pai da terra. Então, Deus ele veio, ele trouxe o filho dele, Jesus,
e deixou o Espírito Santo para que nada interferisse no nosso relacionamento. Sim. Infelizmente, Michele, assim, na minha opinião, vou colocar minha opinião, eu vejo isso também como uma falha nossa, né? De ficar associando Deus com o ser humano. Deus, ele não pode ser associado com o ser humano. Nós não temos como associar Deus ao ser humano. Isso é uma falha nossa. Nós queremos que Porque, na verdade, Deus se Lei, pareça com o nosso Pai. sim, mas inconscientemente a gente age dessa forma. Não é de Não, forma sim, eu consciente. entendo. É de forma Uhum. inconsciente. Tipo assim, se você teve um pai que só prometia as coisas para você e ele não cumpria, você vai achar que Deus vai fazer promessas para você e ele não vai cumprir, que ele vai esquecer, que ele não vai priorizar você. Então, de forma inconsciente, que muitas vezes a gente age dessa forma. Por isso que é importante o relacionamento diário, é aquela sua busca, aquela sua entrega. Deus, ele não tem filhos favoritos, ele não escolhe filhos favoritos. Todos nós, a humanidade toda é separada para ser filho, mas só que, na verdade, nem todos vão querer a Deus, nem todos vão priorizar essa filiação. Se você for lá na carta aos Hebreus, ou então em Romanos, vai falar perfeitamente sobre isso. Antes éramos escravos e agora recebemos uma filiação através de Jesus que nos dá acesso a Ele. E esse Sim, acesso é só quando você se entrega verdadeiramente e recebe o Espírito Santo. Porque é o Espírito que sim, vai levar a gente até Ele. sim. Na verdade é um processo. É você primeiro reconhecer que Jesus era filho, se doou, se entregou. A partir desse momento, você o confessa, você o aceita, ele derrama do Espírito Santo e a partir daí você consegue criar esse relacionamento com Deus. Você Nossa, hoje eu iniciou agradeço muito ao Senhor por isso. isso, você iniciou o vídeo falando sobre o seu pai, né? Que você não foi criada com ele. E, na verdade, quando a gente nasce corpo, alma e espírito. O espírito, ele é ligado a Deus. A nossa alma são as nossas emoções, são aquilo que a gente recebe, tanto do nosso pai ou da nossa mãe, ou daquele que criou a gente, e o nosso corpo. E o nosso espírito, ele sempre vai nos conectar a Deus. Por isso que quando Sim, a gente recebe o Espírito Santo de Deus, automaticamente o nosso espírito de origem, que a gente nasce já com o espírito, vai nos levar a essa natureza da adoração. O ser humano já sim, desde quando ele nasce, é como se Deus colocasse um clipezinho em nós para nos conectar a Ele sempre. Por isso que esse vazio que muitas vezes a gente sente quando está afastado dele, nos conecta a Ele. Poxa, eu tô sentindo um vazio, não tô bem. E aí você, tipo assim, de uma certa forma, quer preencher aquilo ali. E muitas pessoas, elas não sabem como preencher esse vazio que só Deus pode suprir, que só Ele pode, na verdade, alimentar o nosso espírito. verdade. Mas é interessante porque, como eu não cresci com meu pai, muitas pessoas aqui na minha cidade, né, me conheciam, sabiam disso. Então, quando o primeiro pastor que eu tive contato e ele me libertou, né, porque na época eu era meio tipo Maria Madalena, não prostituta, endemoniada. E quando ele me apresentou Jesus, né, e ele fez meu processo de libertação, ele falou comigo, ele falou, Alessandra, você precisa conhecer Deus não olhando para os homens, você tem que conhecer o Deus da Bíblia. E eu falei, tá. E eu comecei a ler a Bíblia na época e tal, só que eu tinha muita dificuldade para entender a tradução, né? Eram palavras muito difíceis na época, eu tinha 16 anos, eu não conseguia entender. Então eu ia para o culto e eu prestava muita atenção no Deus que ele apresentava. Aquele Deus que é fiel, o Deus que é amor, o Deus que é a paz, que excede todo entendimento, o Deus que é perfeito, o Deus que é soberano. E eu fiquei maravilhada com aquilo. Eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer mais desse Deus. Só que eu vi um pouco desse Deus na época na vida do meu marido, né? Eu acho que eu devo ter falado na outra live que ele que me levou, né, para a igreja e tudo mais, me apresentou a Jesus Cristo.
através da igreja, e eu via nele esse cuidado mesmo. Eu falava, gente, não é possível, esse menino tem alguma coisa diferente nele, e eu não conseguia explicar o que era. Eu via algo diferente nele, mas eu não conseguia explicar o que era. E com o passar do tempo, eu fui entendendo que ele era um servo de Deus e que ele manifestava através das atitudes, através da vida dele, aquele Deus que ele servia, aquele Deus Pai que cuidava, que amava, né? E na época ele também passava isso para mim, né? Ele recebia e ele passava para mim. Então é muito bom quando nós conseguimos chegar nesse ponto de não só receber de Deus, mas conseguir passar para as pessoas aquilo que Ele nos deu. Nossa, eu fico muito maravilhada assim de ver, né? Igual no meu deserto mesmo. Hoje mesmo eu falei com um rapaz aqui que eu estava conversando, eu falei, se não fosse Deus na minha vida, e ele falou comigo, ele falou assim, menina, se não fosse Deus na minha vida também, porque eu tive 2 problemas de saúde que eu fui desenganado. Os médicos falaram que eu ia morrer. No primeiro problema de saúde, meu pai se suicidou, porque ele achou que eu ia morrer. Olha para você ver. E ele disse que no segundo problema de saúde que ele teve, a mãe se suicidou, porque o pai não tinha suportado, né, toda aquela dor, lidar com aquela situação. E aí ele ficou sem pai e sem mãe. Ele foi criado pelos avós. Mas um dia alguém apresentou esse Deus que é Pai, que é perfeito, que é amoroso. E é esse Deus que nós queremos apresentar para vocês. Nós queremos que vocês conheçam esse Deus. Porque de alguma forma nós conhecemos, nós sabemos. Talvez ainda não num todo, né, Michelle? Eu acredito que ainda tem muito para a gente conhecer. Mas nós queremos que vocês conheçam. Na Nós queremos que verdade, vocês quando a gente saibam. tem um encontro com ele, verdadeiro, genuíno, não de forma religiosa, porque todas as Não vezes de que forma você se religiosa. relaciona com Deus de forma religiosa, você vai ser ensinado a que o Deus Jireh, ele provê, que o Deus Emanuel, ele está presente, mas que você toma posse daquelas palavras, mas querendo algo em troca. Ah, eu vou adorar esse Deus porque ele vai prover na minha casa. Eu vou adorar esse Deus porque ele vai abrir a porta de emprego para mim. Eu vou adorar esse Deus porque ele pode me dar um casamento. Então, assim, quando você entende que ele é o seu pai, eu costumo associar uma criança. Quando a gente é criança, a gente ama nossos pais por quem eles são. A gente não sabe dos defeitos dele, a gente não sabe o que eles fazem, mas a gente ama porque a gente é criança e aquele amor é totalmente puro. E é exatamente isso que Deus quer levar a gente para esse lugar, um amor puro. Porque assim, quando você adora a Deus, você não vai adorar a Deus pelo que ele pode fazer por você. Ele sim pode curar uma enfermidade, ele pode sim te dar uma porta de emprego, ele pode te dar uma condição melhor, ele pode te dar o casamento dos seus sonhos, mas isso daí são as demais coisas. Buscar e É verdade. adorar a Deus Pai é adorar porque Ele é e saber que você precisa viver de contentamento. Eu me contento porque eu sirvo a Ele, eu me contento porque eu tenho sim o pouco hoje, e não tenho muito, mas eu me contento com tudo que eu tenho. Então eu dou graças a Deus, Pai, por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, por tudo que Ele me tornou. E as demais coisas me serão acrescentadas porque Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que nos mima, Ele é um Deus que nos agrada, Ele é um Deus que vê as nossas necessidades. A Bíblia diz que inútil vos será se a gente dormir preocupado com o que a gente vai fazer no outro dia. Então, se Deus não guardar a casa, em vão trabalha a sentinela. Então, eu preciso confiar nesse Deus Pai, que todas as áreas da minha vida estão entregues na mão dele e que ele vai cuidar perfeitamente segundo a vontade dele. Por isso que é importante o relacionamento, porque quanto mais eu me relaciono, mais eu vou ter acessos à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Sim, verdade. 1 Coríntios 8:3 vai dizer, né? Se algum homem
ama a Deus e é conhecido dele. E com certeza nós também o buscamos conhecer, porque só é possível eu ser conhecido de alguém se eu conheço. Não tem como a pessoa me conhecer e eu não conhecer. Não tem como. É isso que muitas pessoas falam. Eu já tive amizades que elas falavam assim, Michelle, eu acho tão bonito esse relacionamento seu com Deus, porque eu falava assim, Deus me disse isso, o Espírito Santo me falou aquilo. Aí elas perguntavam, mas como você ouve a voz deles? Aí eu falei, como é que você ouve a voz do seu marido? Você não se relaciona com ele todos os dias? Você não fala com ele todos os dias? Você não fala com seus filhos todos os dias? A mesma coisa sou eu falo com meu pai todos os dias. Ele é o meu pai, então eu preciso me relacionar com ele de manhã, de tarde, de noite, a qualquer momento eu estou falando com ele. Aí elas perguntavam, e como você ouve a voz dele? Na verdade, foi com o tempo que eu vim identificar a voz dele. Porque Deus, ele pode falar de muitas formas, de diversas formas. Ele fala no seu consciente, ele fala no seu coração, ele fala de forma audível, ele fala através da natureza, ele fala. Você precisa estar sensível a isso para ouvir como ele vai se relacionar com você. Sim. E é verdade, pastora. E na verdade é a grande maioria, né? Conhece de ouvir falar, não de se relacionar. É. Existe uma diferença. Na época, por exemplo, eu conhecia aquele Deus que o pastor me apresentava. Não foi suficiente. É claro que não foi. Chegou um tempo na minha vida que vinham os problemas, eu já começava a ficar doida, né? Mas Deus não. O grande problema é que nós não entendemos, nós vemos Deus como Pai, nós sabemos que Ele vai nos prover tudo o que nós precisamos, sabemos que Ele nos fez promessas, Ele não se arrepende, Ele não volta atrás, mas o que nós não entendemos é que a vontade dEle é soberana. Então, quando nós recebemos um não de Deus, a gente tende a ficar doido, porque a gente não aceita, a gente quer que Deus diga sim para tudo. Mas aí são Né? Eu, por os filhos exemplo, mimados. sim, Os filhos mimados agem dessa sim, forma. Quando mas você vem para Deus, ele tira tudo isso daí e ele vai te mostrar que a vontade dele vai prevalecer. Independente de você espernear, a vontade dele é soberana. mas Queira você é ou como não. você disse, né? É conhecer um Deus fora da religiosidade, porque hoje na igreja, principalmente, o que a gente aprende? Tudo que você orar, Deus vai te dar. E aí eles vão pegar os versículos que diz, não, porque se um pai sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus. Então, assim, tem isso. Deus é assim, ele nos dá, e nós pedimos e ele nos dá. Mas nós precisamos primeiro entender que ele vai fazer o que for a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa, não. Ele pode até dar aquilo que você pede. Porque, de fato, a Bíblia diz que ele não vai te dar pedra ao invés de pão. Mas é necessário que você entenda que existe um tempo. E talvez esse tempo que você vai esperar Deus fazer o que você pediu, ele vai te moldar de uma tal forma que aquele seu desejo ali que você estava desejando tanto, quando ele te dá, não vai significar mais nada para você. Porque Deus prefere o seu coração do que perder você para aquilo que você estava pedindo. Então, quando você se relaciona com esse Deus Pai, ele vai tirar as coisas que são importantes para você como prioridade e vai fazer você entender que a vontade dele é prioridade acima da sua. E é muito interessante isso porque os filhos mimados, eu já fui essa filha mimada, que eu pedia as coisas para Deus e ele me dava. E eu falava, nossa, Deus está me abençoando, Deus está me dando, tal. E Deus, quando ele me trouxe para o deserto, que ele me ensinou a depender dele, a entender a vontade dele na minha vida, eu tive que renunciar a muita coisa, inclusive a minha vontade. Entendendo que Deus poderia sim me dar o que eu estava pedindo, mas não era o tempo, eu ainda não estava pronta, eu ainda não estava madura para receber certo tipo de coisa. Então, é necessário que essa vivência com o seu pai, tipo assim,
Um filho de 10 anos, ele pode dirigir numa fazenda, ele pode pegar o carro com o pai, mas ele não tem habilitação, ele não tem legalidade para dirigir um carro. Então, tem Sim. etapas na nossa vida que Deus ele vai fazer com que você amadureça para receber aquilo que você tanto pede. Como Deus Pai, ele vai te abençoar na hora que ele quiser, como ele quiser e quando ele quiser. Quando ele quiser, justamente. E não é à toa que ele vai nos ensinar muito sobre a importância da fé. Porque senão a gente não prossegue, né? Igual aqui em Hebreus 11, verso 1, vai dizer o quê? Ora, a fé é a substância, é a certeza das coisas pelas quais esperamos, a Sim. evidência das coisas não vistas. Ou seja, tem um tempo de espera, não adianta querer fugir disso. E a gente é muito imediatista. Verdade. Só responder a Alex aqui, ela falou, né, que é tão gostoso ter um tempo com Deus e tem hora que bate o desânimo, as distrações. Isso é com todos nós, sabe? Eu acho que é por isso que é tão importante a gente ter pessoas que orem conosco. É tão importante a gente ter Caminhar uns pessoas que aos estejam outros. do nosso lado. A gente... Sim, pessoas para nos levantar. Verdade. Para nos levantar. Porque não é fácil. Assim, hoje, esse menino que eu estava conversando, ele até falou assim, nossa, servir a Deus é muito difícil, né? Mas é tão lindo, é tão maravilhoso. E eu falei com ele, olha, servir a Deus é uma das coisas mais difíceis do mundo, mas é muito recompensador. É Eu não acho recompensador. que é difícil servir a ele, não. É Você porque, não na acha? verdade... Não, é porque, na verdade, muitas vezes a gente não quer fazer a renúncia. Mas, Pois é, mas essa que é a parte difícil mesmo, ai. mas hoje eu nem ligo mais, eu já sei que é tudo à vontade dele mesmo, nem... Eu costumo dizer que eu nem tenho mais vontade. Não, Eu já eu tenho morri. algumas vontades ainda, por exemplo. É É porque igual eu te você falei, tá né? Eu tô viva fazendo. ainda, tem que morrer. Sim, uma O corpo não menina, tem... igual eu tava falando aqui. Eu tava conversando agora aqui com a moça que tá dirigindo o nosso jejum de Daniel. E eu falei com ela, falei, irmã, agora eu descobri o quanto que eu sou fresca. Porque eu tô passando literalmente fome. Eu não como abobrinha, eu não como cará, eu não como inhame, eu não como chuchu, eu não como cuscuz. Aí ela falou, menina, mas você tá comendo o quê? Aí eu falei, pois é, essa que é a questão. Então, são coisas que a gente acha que são bobas, a gente acha que são coisas bobas e não são, porque são alimentos que Deus nos deu e nós precisamos renunciar à nossa vontade para poder, até no alimento, se alimentar daquilo que Deus deu. Porque a vontade é o quê? É uma pizza, é um hambúrguer, é um arroz com feijão. É difícil. Nossa, assim, eu não sei, né? Talvez você tenha mais tempo de caminhada com Deus, igual você falou, seu deserto já está há 3 anos. Eu agora que estou conhecendo a Deus de verdade, eu conheci a Deus totalmente religiosa, né? Assim, totalmente envolvida na religião e julgava os irmãos demais. Eu não entendia esse amor de Pai de Deus ao qual ele nos convida a distribuir para os nossos irmãos. Entendi? Entendeu? Aprendi, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sim, isso é fato. Mas é uma renúncia diária, né? É você falar assim, meu Deus, eu não preciso mais disso, eu não posso mais ser assim, né? Igual, nossa, outro dia Deus me pôs na prova com uma irmã, a irmã começou a conversar comigo e ela começou a me contar, né, que ela pediu o divórcio, ela não queria mais ficar casada, mandou o marido embora. E depois de uns meses o marido arrumou uma mulher. E ela começou a me contar. Aí, menina, sabe o que eu fiz? E cristã, sabe o que eu fiz? Eu me envolvi com um monte de homem, não sei o quê. E foi ali que Deus me colocou à prova. E ele falou, você não vai olhar para ela com os seus olhos, você vai olhar com os meus. Porque se eu olhasse para ela com os meus olhos críticos religiosos, o que eu ia fazer? Eu ia falar, irmã, pelo amor de Deus, você tá condenada ao inferno, irmão. Não pode fazer uma coisa dessa, não.
Mas não, aí eu fui conversando com ela, e eu falei com ela, falei, ô irmã, mas Deus sente sua falta, sabia? Você se afastou dele, você já não está mais ceando, porque você mesma disse que você está no pecado, então você não vai cear. E Deus está sentindo falta de você, irmã. Deus é pai, ele te ama demais. E ali ela parou, começou a pensar, e eu falei, gente, é tão lindo quando nós aprendemos a ver as pessoas com o olhar de Deus pai. Porque quando Deus ele é pai, você aprende que ele não vai olhar para o seu pecado. Ele olha para você como você é, com as suas falhas, as suas dificuldades. Para quem teve um bom pai e uma boa mãe, sabe muito bem disso. Que os pais, eles não vão ficar o tempo inteiro ele julgando as suas falhas, os seus erros, os seus defeitos, as suas fragilidades. Não. Eles sempre buscam uma maneira de estar te ajudando a crescer naquilo ali. Não é à toa que Paulo vai dizer que é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Né? Então é impressionante. Deus ele tem um olhar diferente. E conhecer esse Deus Pai nos leva a ver os nossos irmãos de uma maneira diferente. Eu vejo os irmãos lá quebrando pau lá no YouTube, me detonando, Michele, me xingando até, porque não concordam. Ah, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, mas irmãos, sinceramente, tem muita coisa que vocês vão fazer, tem coisas que a Michele vai fazer que eu não vou concordar, tem coisas que eu vou fazer e ela não vai concordar, mas não se trata disso, sabe? Se trata de amar a cada um como é e com o que recebeu. Às vezes a resposta que Deus deu para Michele não é a que ele deu para mim. Às vezes a resposta que ele deu para você não é a que ele deu para Michele, entende? Então cada um é cada um. Deus vai falar com cada um mediante a sua necessidade. E é incrível ver isso. Mas assim, Michele, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você aí como terapeuta, como coach, uma pessoa que já está ajudando, né, pessoas nessa área. Eu queria te perguntar assim, o que geralmente quando as pessoas chegam para você falando, né, trazendo para você a respeito dessa raiz de rejeição, né? A Michelle até me mandou um livro a respeito disso, a raiz de rejeição. E quando as pessoas chegam para você com essa raiz de rejeição ali, essa raiz que precisa ser arrancada, tem até um ditado que vai dizer isso, né? Arrancar o mal pela raiz. A gente não corta o mal, a gente arranca pela raiz. E geralmente, assim, qual é o direcionamento bíblico que você dá para essas pessoas, para ajudá-las? Pergunta, Lê. Excelente pergunta. Parabéns. A gente tinha caído. Não, graças a Deus a gente está aqui. Não vai cair, não, em nome de Jesus. Amém. A maioria das mulheres que eu atendo, elas têm essa raiz da rejeição. E aí, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu faço é a consciência. Porque talvez você tenha uma ferida de rejeição dentro de você, você tem um trauma, um bloqueio, e você não sabe, você conviveu a vida toda daquela forma e você acha que é normal. E aí, quando Jesus entra para modificar os seus pensamentos, Jesus entra para te curar, ele entra para te lapidar, ele entra para fazer tudo. Por isso que a gente iniciou o vídeo falando sobre o relacionamento. Então, essa raiz de rejeição, muitas vezes, ela vem de forma oculta. As pessoas não sabem que elas têm essa raiz. Então, é necessário a consciência do que ela viveu, dos traumas e bloqueios que ela carregou durante uma vida toda. E aí eu venho com Jesus. Quando Jesus ele entra na vida da pessoa, sempre quando Jesus ia curar alguém, ele perguntava se a pessoa queria. Era óbvio que a pessoa cega queria enxergar. Era óbvio que uma pessoa que não andava queria voltar a andar. Então, sempre nas minhas sessões, eu pergunto se ela quer se libertar daquele trauma. Porque talvez eu possa falar para a pessoa a raiz da rejeição que ela tem, os traumas, os bloqueios, porque a vida dela está um caos, mas ela quer continuar na dor. Então, é necessário que a pessoa queira
se libertar da dor e não ficar na posição de vítima. Porque vítima já fomos, escravos também já fomos. Mas Deus ele está convidando a gente de sair das trevas e ir para a maravilhosa luz. É essa a proposta que Jesus veio, é libertar os cativos, é curar os enfermos, é restaurar vidas que muitas vezes estavam perdidas e achavam que não tinha mais jeito. Então é esse Jesus que eu prego para as pessoas. Não só nas minhas sessões terapêuticas, mas a minha vida foi assim. Eu conheci esse Deus que me curou, que me libertou de toda a religiosidade. Eu também olhava para as pessoas com olhar de julgamento, eu apontava elas. Porque, na verdade, quando você começa a caminhar com Deus, você passa a não olhar mais para o erro do seu irmão, mas você passa a olhar para os seus erros. Nossa, ela é uma mulher adúltera, mas eu também sou mentirosa, eu também engano, eu também roubo. Então, quando Jesus ele estava ali com aquela prostituta e ele falou, pega a pedra, atire a primeira pedra que não tem pecado, e todo mundo foi deixando suas pedrinhas ali, e só ficou ele e ela, ele perguntou para ela, ele falou para ela, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Então, é esse olhar de compaixão que a gente precisa ter todos os dias. Porque é assim que o Deus Pai nos vê. Ele não olha para os nossos pecados. Pelo contrário, ele abomina o nosso pecado. Ele quer que a gente abandone as nossas práticas. Mas ele nos ama porque ele é Pai. E como Pai, ele quer nos levar a essa maravilhosa luz. Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Sim, sim. Só para não perder aqui, Leia. 2 anos e 6 meses já no deserto. Que o Senhor continue te consolando, te confortando, te fortalecendo, te ajudando. Não é fácil, né? Mas vamos que vamos, a gente não vai desistir, não. E pastora Joyce, eu vejo muito isso, para falar a verdade, eu vejo que a maioria inicia na gestação. É por isso que fica uma coisa muito inconsciente, né? Eu tento não falar, mas assim, foram coisas que Deus foi me revelando à medida que eu estava vivendo no deserto, porque no começo do meu deserto eu tive muita dificuldade para entender algumas atitudes do meu marido, né? Eu não reconhecia mais ele. E aí um dia Deus me mostrou isso, ele foi rejeitado na gestação. Ele me lembrou de um dia que a minha sogra contou isso pra gente sentado lá. Minhas meninas eram bem pequenininhas, acho que Gabi ainda era um bebezinho, Bianca devia ter 1 ano e pouquinho. E minha sogra começou a contar que ela não queria, ela já tinha tido 2 filhos, né, um casal, e ela não queria ter mais filhos. Então, quando ela engravidou do meu marido, que ela soube que engravidou, o primeiro pensamento dela foi, eu vou abortar, porque eu não quero outro filho, eu não quero mais filhos. Então, querendo ou não, aquele foi o primeiro sentimento que ele recebeu, né? Um sentimento de rejeição. E isso realmente a gente vem carregando de uma maneira inconsciente. E às vezes, é como você disse, o problema é que muitas pessoas não querem cutucar, não quer tratar, prefere continuar do jeito que está ali e não entende que aquela rejeição que ela carrega com ela vai fazer com que ela rejeite outras pessoas também. Porque, na verdade, a dor, ela gera incômodo. Nenhum ser humano foi criado para sofrer, para ter dores. A dor entrou através do pecado de Adão e Eva, né? Tanto que Deus fala que a mulher, ela ia sofrer de parto, ou seja, a gente ia ter filho e não ia precisar sentir dor. Então, a dor, ela faz parte da humanidade, mas também foi através de dores que Jesus ele morreu para nos dar vida, para nos dar uma vida abundante. O que é essa vida abundante que a Bíblia fala? É a vida de clareza que ele quer nos trazer. Quando uma criança é rejeitada desde o ventre, o reino espiritual recebe informação. Então, aquela criança ali, querendo ou não, ela vai ser perseguida a vida dela toda. Na escola, ela não vai se achar pertencente ao meio, ela vai achar que todo mundo está rejeitando ela, que ninguém ama ela, que os pais não amam. Então, vai crescer essa raiz da rejeição a partir da não aceitação. Então, quando você recebe o Espírito Santo, quando você vem para Cristo,
você se sente tão amado, porque o amor de Deus nos constrange. É esse amor que Ele quer nos dar todos os dias, como um pai, de falar, filha, independente da vida que você teve, independente dos pais terrenos que você teve, eu quero te mostrar o meu verdadeiro amor. E é esse amor que a gente precisa transbordar através da nossa vida para as pessoas. Eu estou no processo, eu não me considero mais no deserto. Essa palavra para mim não existe mais, porque a gente nunca vai estar pronto diante de Deus. A gente sempre vai precisar de algo para lapidar. Então, os acréscimos que Deus tem para fazer na minha vida são acréscimos. Quando Ele quiser fazer, Ele vai fazer. E se Ele também não quiser fazer, tá tudo bem. O que eu não posso perder é a minha intimidade com meu Deus Pai. É a minha intimidade com o Espírito Santo de Deus, que todos os dias está comigo, me levando a um caminho de santidade. Porque a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá Deus. Então, estamos vivendo os últimos dias. É necessário que a gente tenha desejo de conhecer a Deus, assim como Ele nos deseja. Porque se você parar qualquer hora do seu dia para falar com Ele, Ele vai estar pronto ali para te ouvir. Então, é necessário que a gente tenha essa sede, essa fome, assim como a poça anseia pelas águas, a gente precisa ansiar estar na presença de Deus, conhecer esse Deus, não de forma religiosa, mas de forma de relacionamento. Sim, com certeza. E é engraçado porque eu estava procurando aqui nessa Bíblia, eu fui pegar minha Bíblia nova, minha Bíblia velhinha, que já está toda marcadinha. Fala uma passagem que você lembrou. É sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Olha para você ver. E não só ela, mas os leprosos, enfim, todos aqueles que tinham um tipo de doença que era considerado contagiosa, eles eram rejeitados pelas famílias, eles eram rejeitados pelas pessoas, eles eram publicamente humilhados. Mas no caso da mulher do fluxo de sangue, eu acho muito lindo, porque ela conhece Jesus. E parece que assim, tudo sai realmente. Ela não foi curada apenas do fluxo, mas ela foi curada de tudo, de toda a raiz de rejeição. Né? Sim, de tudo. E é muito bacana isso. E aproveitando, eu queria te fazer outra pergunta. É porque, na verdade, era para estar fazendo a live pelo meu Instagram, né? Mas não funcionou. Mas eu queria te fazer outra pergunta para a gente aproveitar. Eu gente, acredito que é uma nada disso dúvida. aqui foi combinado, porque ela tá me pegando aqui, ela nem combinou nada comigo. Mas vamos lá, se não tiver resposta, a gente busca e traz numa outra hora. Tá, o Espírito Santo me ajuda aqui. Com certeza. Então, Michele, o que acontece? Eu vejo que muitas pessoas, a pastora Joyce está rachando os bicos aqui. Eu vejo que muitas pessoas escolhem, né? Como você disse, elas escolhem não tratar a raiz de rejeição. E elas acabam trazendo essa raiz de rejeição principalmente para o casamento, né? Eu digo porque, por exemplo, assim, apesar de ter recebido todo o amor que eu recebi do meu avô e tudo mais, mas de uma forma inconsciente ou não, eu vinha trazendo aquela raiz de rejeição. Eu me sentia rejeitada, né, quando eu era criança, pelos meus pais e tudo mais. Então, eu vim trazendo aquilo comigo, carregando aquilo comigo. Quando eu cheguei no meu casamento, eu queria que o meu marido suprisse a carência que eu tinha. Então, o que eu quero te perguntar é o seguinte: você acha e você concordaria se eu dissesse que toda raiz de rejeição causa em nós essa carência e essa dependência emocional? Sim, a Leia é até terapeuta, ela pode até me ajudar aqui, mas eu vou te responder. Inconscientemente, quando a gente procura o nosso parceiro, a gente está procurando o nosso pai. E o nosso parceiro inconscientemente procura a nossa mãe. Automaticamente, se você não teve aquela validação do seu pai, porque qual é o papel do pai? É validar a segurança da filha, trazer segurança, proteção, é afirmar ela como mulher. E a mãe, qual é o papel da mãe? É nutrir,
você vai, é a mãe que vai determinar se você vai se dar bem ou não nos seus relacionamentos, se você vai ter um bom convívio com elas ou não. Então, quem tem a raiz da rejeição acaba transferindo, se tornando codependente desse amor que não recebeu na sua casa, porque somos a base. A nossa base é pai e mãe. Se a gente não teve esse amor, a gente vai transferir para os nossos filhos, a gente vai transferir para o nosso cônjuge, a gente vai transferir para nossa mãe, a gente vai transferir, porque somos carentes emocionalmente. Por isso que esse vazio que a gente iniciou falando, ele só é suprido com Jesus. Então, toda raiz Sim. de perfeição só vai acabar quando Jesus entrar, porque ele vai mostrar para você que ele é suficiente. O amor de Deus, ele vai nos constranger a tal ponto que você não vai mais precisar desse amor que você não teve na infância, ele vai te curar. Tanto do pai quanto da mãe, quanto do namoradinho que você teve com 15 anos, que te humilhou, que te maltratou, né? E aí você transfere isso para o seu marido, porque muitas pessoas hoje estão tendo seu casamento falido, fracassado. Porque está pegando uma pessoa que é pecador igual a você e colocando no lugar de Deus, criando um pedestal. E esse pedestal, esse lugar, é só Deus que precisa suprir, é só Deus que precisa estar. Então, tipo assim, a Bíblia diz que se você não amar mais a Ele do que seu pai, do que sua mãe, do que seu marido, você não é digno dele. Como é Sim. que eu vou me libertar disso, Michele? Quando eu vou para Ele, vou entender que tudo que eu vivi na minha vida, até mesmo que todos os erros que eu cometi no meu casamento, foi porque eu não conhecia Ele profundamente. Por isso a importância de a gente estar trazendo aqui esse tema da paternidade. Porque quando a paternidade ela é bem resolvida dentro de você, e eu não estou falando da paternidade terrena, eu estou falando da paternidade do céu. Quando a Sim. paternidade ela é curada dentro de você, você não vai sentir mais necessidade de afago por outras pessoas, porque você vai ter o Deus Pai te suprindo a todos os momentos. Então, a minha carência vai ser suprida nele. Toda rejeição, toda ferida emocional, todo trauma, todo bloqueio, eu vou deixar aos pés da cruz. E ele vai vir com bálsamo curador, me curando de toda a raiz hereditária que eu carreguei durante toda uma vida. Quantas mulheres são abandonadas quando estão grávidas e aí ela passa aquilo ali, aquela rejeição para a criança e a criança já nasce com aquela ferida de abandono. Então, todas as vezes que eu tenho uma ferida de abandono, eu vou querer sempre suprir muito as pessoas com o serviço, com afago. Tipo assim, eu vou querer dar, e muitas vezes você não vai receber. Mas só que esse não receber é inconsciente porque você não percebe. Você acha que você está sendo amada porque você está servindo, porque você está fazendo. E aí, quando você vem para Cristo e Ele te cura, você vai perceber que você não precisa de validação das pessoas. Você não precisa dar o que você não tem muitas vezes para outra pessoa, até mesmo para você não querer dizer não. Então, essa raiz de rejeição, ela é curada na paternidade. Sim. Bom, Leia, eu tô muito feliz de ter você aqui. Não te conheço, mas quem sabe um dia, né? A gente não faz uma live junto aí também pro canal. Ela é terapeuta, a Leia, ela é uma bênção e ela tem muito Eu tô... de Deus para trazer para a gente também. Glória a Deus. Eu tô vendo aqui que ela falou que o Espírito Santo direcionou ela a estar aqui, sim, né? Realmente a gente vê que muitas pessoas, eu vejo, por exemplo, na minha família, né? Os meus primos, a grande maioria da minha idade, eles acabaram se voltando para isso, para o álcool, para as drogas, sexo, compulsão. Realmente é complicado. Eles tentam suprir de alguma forma, né? Dentro da constelação familiar, trabalhamos muito essa responsabilidade de cada papel e a importância dos pais na vida de um filho, principalmente na infância. A gente geralmente tenta suprir essa carência na adolescência. Só que nós
Nós ficamos ali tanto tempo desligados, afastados, que quando a gente chega na adolescência dos filhos, a gente não sabe por onde começar e o que fazer. Mas só um comentário aqui, para a gente não perder. Nesse tempo, eu tenho visto alguns tipos de raiz de rejeição. Eu vejo aqueles que se sentem rejeitados porque foram rejeitados e reconhecem que foram rejeitados, mas também tem aqueles que carregam culpa por terem sido rejeitados. É incrível, eles foram rejeitados, mas eles carregam dentro de si uma culpa por terem sido rejeitados. É como se, por exemplo, eles, sei lá, sentissem que foi por causa de alguma coisa que eles fizeram. E lá no livro de Tiago, capítulo 5, vai dizer assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que possais ser curados. A verdade é que a culpa é uma ferida gravíssima que nós carregamos dentro de nós. E a culpa, pelo que eu li na Bíblia, ela só pode ser curada com a oração dos irmãos. Nós muitas vezes tentamos, mas enquanto nós não nos unirmos, por quê? O que eu aprendi com Deus esses dias? Eu aprendi que tem muitas pessoas se culpando por terem sido rejeitadas e elas só conseguem ser curadas quando elas conseguem confessar a culpa delas aos irmãos. E por que isso? Porque naquele momento, aquela reunião com os irmãos, aquele contato sublime de estar junto, de poder confiar e confessar aquela culpa que aquela pessoa está carregando, vem trazendo cura. É incrível, é impressionante como que Deus faz tudo muito perfeito. A gente acha que o relacionamento com Deus é só íntimo, né? Secreto. Nós e Deus. E nós vamos ver que não, há um propósito muito intenso e muito grande nesse contato com os irmãos. Olha para você ver, Tiago vai dizer, para a gente orar uns pelos outros para receber a cura. Você me fez duas perguntas e eu queria te perguntar uma também. Bem-vinda, Grazi, seja bem-vinda. Bem-vinda. Como você acha que você se libertou da religiosidade? Você falou aí no começo que antes você olhava para as pessoas com olhar de julgamento, você era uma pessoa muito religiosa e Deus precisou te levar para o secreto para te mostrar que muitas coisas que você tinha como certo não eram o correto. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua libertação, como suas escamas caíram, sobre a religiosidade, como a paternidade te influenciou a isso. Sim. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, de fato, eu não sabia que era uma pessoa religiosa, né? Eu acreditava que eu era uma serva do Senhor e que eu estava fazendo tudo certo, porque, como eu já te falei, eu era uma pessoa muito perfeccionista. Eu carregava comigo, glória a Deus, Graça, que bom que você não perdeu. Eu carregava comigo aquele versículo que diz assim: sede perfeitos como vosso Pai que está no céu é perfeito. Então eu buscava de todas as formas essa perfeição, mas não a perfeição que vinha dele, a perfeição que vinha de mim. Eu queria fazer tudo perfeito. Eu não aceitava fazer nada errado para Deus. Eu pensava assim, não, Deus é meu pai e ele quer que eu faça perfeito. Ele não quer que eu erre, ele só que é aquela visão realmente religiosa, né? A gente acha que Deus, ele não vê nossas fraquezas, ele não vê nossas debilidades, ele espera que nós sejamos realmente perfeitos, santos e totalmente limpos e puros. A gente acha que Deus, ele não vê o nosso processo. Então, assim, eu não sabia, de fato, que eu era uma pessoa religiosa. Quando eu entrei no meu deserto, durante 2 meses, quase 3 ali do meu deserto, eu fui buscar a ajuda de pastores, né, os pastores da minha igreja, eu fui buscar a ajuda de algumas pessoas, e eu posso dizer que de 20 pessoas eu procurei, mas não foi isso tudo, mas é só para dar um exemplo, 2 pessoas me deram bons conselhos, uma delas foi a pastora Joyce, me ajudou muito. E a outra foi a Sara. Eu tô até para trazer um testemunho da Sara e do Marcos, né? Eles são um casal abençoadíssimo, viveram a restauração de Deus e eu tô para trazer o testemunho deles aqui no canal.
E eles me ajudaram muito, as duas me ajudaram muito, mas eu recebi muitos conselhos, assim, que pesaram muito pra mim. Eu fui carregando aquilo nas minhas costas. Igual uma vez a minha pastora falou comigo assim: ah, se você vai deixar seu marido sair de casa, você não é uma mulher de Deus. Uai, mas eu ia fazer o quê? Ia amarrar ele no pé da cama? Pensei eu, né? O que eu ia fazer? A mulher sabe edifica lá, a tola destrói. Então naquilo eu fui ficando cada vez mais pesada e eu cheguei num ponto que eu já não aguentava mais. E eu trabalho com escolar, então eu trabalho com crianças. E chegou um ponto que eu tinha que trabalhar e botar um sorriso no rosto forçado para atender as crianças. E eu falei, poxa, eu não sou assim. Essa pessoa não sou eu não me reconhecia mais. Eu não sabia mais quem era eu naquele momento, ali naquele pé, daquela situação que eu estava vivendo. Então foi onde eu comecei a orar, 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 e na verdade eu já tinha orado a Deus um ano antes, quando eu engravidei, antes de eu engravidar, o Senhor me deu uma revelação que Ele iria me dar um filho e falou: esse filho vai se chamar Davi Emanuel, o amado Deus conosco. E naquilo eu fui trabalhando, né, naquela revelação do Senhor, esperando que Ele me desse. Quando foi no mês de agosto eu engravidei e eu perdi o bebê. E quando eu perdi o bebê, eu fiquei 3 dias em depressão, muito mal, chorando, lamentando, até que o Senhor falou comigo, falou assim: olha, você não precisa pegar nos braços para saber que eu te dei, eu cumpri a minha promessa. Você crê que eu te dei? Por meio da fé, você crê? E eu disse: sim, Deus, e eu quero aprender a te amar sim. Eu quero aprender a amar o Senhor, não pelo que o Senhor me dá, mas pelo que o Senhor é. E naquilo veio o meu deserto, né? Um tempinho depois eu entrei no deserto e agora eu posso dizer que já saí também do deserto, estou no vale agora. O vale, na verdade, ele se trata de um momento do cumprimento, né, da promessa, quando nós estamos próximos do cumprimento de algo. Então, eu também creio, Michele, que você tá nesse processo já do vale. Jesus, antes de ele morrer na cruz, ele foi levado ao Getsemane. Getsemane significa lugar de esmagamento. Então, estamos sendo esmagadas por ele, onde ele está extraindo de nós tudo aquilo que ele depositou nas nossas vidas, onde ele confiou. E ele vai, sim, nos preparar para algo maior. E eu acredito que esse tempo está chegando. Tudo que Deus nos dá, a gente não pode reter, a gente tem que transbordar. Você foi um presente de Deus na minha vida esse ano, de 2024. Eu não poderia encerrar esse ano sem, tipo assim, dar graças a Deus pela sua vida. Gosto muito da pessoa que você é, da pessoa que Deus está te transformando. Você tem um coração sincero diante de Deus. Então, são essas pessoas que Deus vai nos conectar, que Deus vai nos levantar, para que a gente alcance outras pessoas, para que outras pessoas venham experimentar desse amor de Deus. Porque é isso que ele fez conosco e ele não quer que a gente guarde. Ele quer que a gente transborde esse amor. Que as pessoas venham conhecer através das nossas vidas um Deus Pai, um Deus que fala, um Deus que nos corrige, que nos coloca no colo, que nos ama, né? Tudo que ele fez nas nossas vidas foi de forma de amor. Ele te repreendeu de forma amorosa, ele me repreendeu de forma amorosa. Eu também era uma pessoa muito religiosa. Eu era uma mulher que eu fui muito exigida na minha infância. Então, eu cresci nessa onda de perfeccionismo, de fazer tudo perfeito, eu não podia errar. E com Deus também era assim, eu não podia errar com Deus, eu tenho que fazer tudo com excelência. Então, eu criei um peso, mas, na verdade, tudo isso era uma raiz de rejeição. Tudo isso era um trauma que eu carregava. Então, quando eu conheço o amor do Deus Pai, eu vejo que eu não precisava me cobrar tanto. A gente não precisa se cobrar tanto, a gente é imperfeita, só somos perfeitos nele, né? Romanos vai dizer isso, que nele somos, com ele estamos caminhando para a perfeição. Mas não é a perfeição de você não fazer nada errado, de você não pecar, nada disso. Você tem a escolha do pecado. E quando você fala que temos que confessar as nossas culpas, as nossas falhas uns aos outros, isso nos tira um fardo muito grande.
Porque, tipo assim, eu vou ter a opção ali de pecar, mas eu não vou pecar porque eu já confessei, eu já deixei. E a Bíblia diz que todos aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. Então, essa luta entre a carne e o espírito é diária. Davi, ele já Sim, falava isso. E Davi foi um homem que tem muito para nos ensinar, porque Davi, ele conhecia as emoções dele, né? Tanto que lá nos Salmos, se eu não me engano, 53, verso 51, ele fala: por que está batidas a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Então, Davi, ele conhecia quando ele estava triste, Davi, ele sabia reconhecer. Então, é sobre isso que Deus, ele quer nos levar a esse entendimento. sim. Só para eu concluir aqui, é porque são tanto tempo de deserto, né, menina? E eu mineira, mineiro fala demais. E baiana, então, misericórdia. Mas só para eu concluir, quando eu consegui finalmente, né, pastora Joyce, sair do tiroteio, porque eu estava realmente igual cega em tiroteio, sem saber para onde ir, o que fazer. E quando eu consegui sair daquele tiroteio todo e me encontrar, que foi quando Deus me deu o louvor, que eu coloquei lá no canal, né, que é o calar toda essa confusão, porque eu realmente estava vivendo uma confusão muito grande na minha cabeça, no meu coração, era tudo muito estranho, tudo muito novo para mim. Além do que, eu nunca fui uma pessoa de guardar mágoa de ninguém, e eu estava profundamente magoada com meu marido, eu não conseguia perdoá-lo. Então, para mim era tudo muito novo, era tudo muito difícil de lidar, né? Só que aí chegou um tempo, a pastora Joyce racha os bicos de mim. Só que aí chegou um tempo que eu estava na cozinha, eu estava fazendo alguma coisa na cozinha, eu vi fazendo alguma coisa na cozinha, e aí eu comecei a chorar, aquele choro profundo, assim, que não dá para explicar, sabe? Mas que você vê que é algo que tá vindo mesmo, assim, do profundo da sua alma. E eu comecei a chorar e eu falei, Senhor, ele tinha me dado o propósito do projeto, né? Canal Restaurar Famílias. E eu falei com ele, falei, Senhor, eu quero muito esse projeto, mas eu não sei se eu conseguiria fazer isso, né? Porque eu ainda estava naquela raiz ali de religiosidade que eu acreditava que eu precisava ser perfeita para fazer algo para Deus. E Você eu falava, Deus, eu acreditava não que você não sei. poderia falar de casamento, sendo que seu Jamais, casamento não estava restaurado. jamais, jamais. Só que aí naquele momento, eu chorando, chorando, e eu soluçando, soluçando, e aqui de joelhos, aqui no chão da minha cozinha, e eu falando, Deus, Senhor, se o Senhor está me dando, eu vou. Eu vou com a cara e com a coragem, me dá ousadia e eu vou. E eu, Senhor, se eu tiver que sacrificar a minha família, ainda falei com Deus assim, se eu tiver que sacrificar a minha família para que outras famílias sejam restauradas, assim eu vou fazer. E Deus falou comigo: não, você não precisa sacrificar a sua família, você precisa sacrificar a você mesma. Você está disposta? E aí, quando Deus me perguntou isso, eu parei, pensei, né, e falei, não entendi. Assim, no primeiro momento ali eu pensei, e agora, né? Porque você tá É que naquele às êxtase ali vezes com Deus Deus, precisa desenhar mesmo pra gente, a gente não entende tem. de cara. Tem hora que eu falo com ele, Senhor, fala para mim de uma maneira lúdica, por favor, porque eu não entendi. Aí foi onde eu falei com ele, falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E ele disse assim, você quer viver a restauração? E eu falei, quero. E ele falou, você está disposta a viver a restauração? E eu falei, sim. E ele disse, então, você está disposta a passar pela minha correção? E eu falei, tá, peraí, calma. Como é que vai ser isso, né? Já pensei. E ele falou assim: olha, tem muitas coisas em você que eu preciso tirar. E eu falei com ele, então, mas vai ser para melhor, tipo, porque a gente ainda fica naquela, né? Tipo assim, a gente sabe quem Deus é, mas a gente ainda fica naquela. E eu falei, será que é Deus mesmo? Sei não, viu? Eu ficava assim, será que é Deus Eu mesmo já que tá falando passei por esse comigo? processo que você passou também, tipo assim, de vir nas redes sociais. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio sem usar nada, sem Instagram, sem nada. Só
me qualificando com cursos, estudando, me aperfeiçoando, porque Deus já tinha falado para mim que eu iria cuidar de mulheres. E eu falei, meu Deus, eu não estou cuidando de mim mesma, como é que eu vou cuidar de mulheres? Que loucura isso! E aí, quando eu entendi o propósito de Deus na minha vida, eu comecei a me aperfeiçoar. E aí, quando Deus começou a enviar mulheres, ele começou a enviar Micheles. As Micheles que eu era no passado começaram a chegar até mim. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou cuidar desse povo? Como é que eu vou cuidar dessas mulheres? E aí o Senhor falou para mim, filha, eu já te curei nessa área. Então, se você está curada, você vai levar cura. Então, é exatamente isso que Deus faz. Uma ferida fechada, ela só é uma cicatriz, mas ela é um ministério aberto. Então, é sobre isso que esse Deus Pai quer fazer conosco. Ele quer pegar o seu passado de rejeição, ele quer pegar o seu passado de abandono, ele quer pegar o seu passado de destruição, e ele quer te levar para a maravilhosa luz dele e mostrar, filha, é possível, eu vou te lapidar, eu vou te curar, eu vou te libertar, para que você venha atrair outras Alessandras, para que eu venha atrair outras Micheles. Sim. E é sobre o ID do Senhor. A gente não está aqui em vão. A gente está levando o nome dele para muitos lares, para muitas casas que irão ver essa live aqui, irão desejar conhecer esse Deus Pai, esse Deus que fala, que se comunica. E eu me lembro que no começo do meu deserto, Deus falava de forma muito audível, tanto que eu olhava para o lado e eu achava que tinha alguém falando comigo. Mas não, era ele. O nosso relacionamento ficou tão intenso, tão profundo, que eu ouvi a voz dele claramente falando comigo o que eu tinha que fazer. E aí teve um dia que eu estava tipo num monólogo com Deus, eu falava, ele respondia, eu falava, ele respondia. E aí eu falei assim, Deus, mas eu tô orando tanto e minha vida não muda, nada, tipo assim, tá acontecendo. E aí ele falou, filha, e se ele não mudar? Você vai continuar mudando? E aí eu, na minha justiça própria, falei assim, Deus, mas eu tô orando tanto, tô jejuando, lá. E aí ele insistiu na pergunta, ele falou assim, e se ele não mudar? Você vai continuar mudando? E aí desceu a lágrima assim do meu olho. E ali naquele momento eu entendi que não era o outro, que não eram as minhas feridas, que não eram as minhas dores, que não era o que tinha acontecido, mas ele queria me lapidar, ele queria me moldar, ele queria me transformar. Porque uma pessoa transformada, uma pessoa restaurada, ela restaura outras pessoas, ela restaura outras mulheres. Então, é sobre isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Ele quer nos edificar para que outras pessoas possam conhecer o nome dele, que a gente possa levar esse Deus de perto, né? Porque Jó, ele falou isso, eu conhecia o Senhor de ouvir falar. E quantas pessoas conhecem a Deus existe um Deus, existe um Jesus, mas não conhece de relacionamento. Então é esse Jesus, é esse Deus, é esse Espírito Santo que a gente precisa levar para as pessoas. Através de uma paternidade curada, é possível você se tornar quem Ele te criou para ser. A nossa identidade, ela vem antes da fundação do mundo. Lá em Isaías fala que antes de ser um embrião, Deus já sonhava com a gente. Ele já tinha escrito os nossos dias. Então a gente precisa desejar viver os dias que o Senhor já fez. Ele já fez o nosso amanhã. Ele já está lá em 2050. Ele já sabe o que vai acontecer em 2025. Ele já sabe de tudo. Então é necessário que eu deseje, que você deseje viver essa paternidade para que a gente caminhe para a eternidade. É sobre a eternidade. É sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre morar no céu, é sobre se limpar. Porque o caminho é estreito, não é fácil, não é nada fácil. Então, se a gente abrisse a live aqui, muitas pessoas iam contar suas dores. Muitas pessoas iam até mesmo se identificar com a nossa história. Mas é sobre você apagar o seu passado e você viver o novo de Deus. E você desejar viver aquilo que o seu Pai, o Deus Pai, preparou para você. É verdade. É verdade. Nossa, eu peço tanto, sabe? Eu tenho pedido muito, gente. Não tô falando da boca para fora, eu tenho pedido muito a Deus que me dê
oportunidade de apresentar esse Deus que eu conheço hoje para as pessoas, porque infelizmente eu falhei em ter apresentado o meu Deus religioso para as pessoas, né? Um Deus que, meu Deus do céu, vê um adúltero e fala assim, irmão, você vai para o É o inferno. que muitas pessoas hoje em dia ainda cultivam esse Deus, né? De forma religiosa. Tipo, eu vou fazer uma campanha e aí no final da campanha dos 7 dias, Deus vai me abençoar. Tipo assim, Deus é obrigado a te abençoar quando você terminar a sua campanha? Que Deus é esse que você precisa fazer uma campanha para ele te abençoar? Então é essa mentalidade de escravo que a gente precisa tirar das nossas vidas. Porque Sim. Deus, ele é pai, ele não precisa que você se sacrifique, muitas vezes ficar sem comer 21 dias, 30 dias, ou então você fazer uma campanha para ele te abençoar. Qual o intuito de você estar fazendo um sacrifício? Porque eu entendo hoje, Ale, que quando eu jejuo para eu estar sensível à voz do Espírito Com Santo. certeza. Independente do que vai acontecer, o reino espiritual, ele se movimenta. Então, primeiro acontece no reino espiritual para depois se manifestar aqui na terra. Tanto que quando Daniel ele orou 21 dias, ele orou em prol de uma solicitação para o povo. E o anjo falou que no primeiro dia a bênção já tinha sido liberada por Deus. Mas o príncipe da Pérsia, ele impediu. Então Daniel, independente disso, continuou a orar 21 dias. Mas muitas pessoas pegam, tipo assim, versículos isolados, como o jejum de Esther, como outros jejuns na Bíblia, e quer fazer de forma religiosa. Não, eu vou fazer 3 dias aqui de jejum, porque no terceiro dia Deus vai responder. Eu vou fazer 21 dias aqui, porque no 21º dia Deus vai responder. E não é assim, gente. A gente não pode manipular Deus. Deus não é manipulável. É verdade, não é. É igual eu te falei hoje, né? Olha pra você ver, gente. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês, porque, na verdade, o canal, o Projeto Restaura Famílias, hoje, mais do que nunca, eu vejo que ele não é uma coisa só que está ajudando pessoas. A intenção não é só ajudar pessoas, mas ele também está me libertando, né? Igual hoje eu contei para Michele que quando o meu marido saiu de casa, eu orei e eu pedi para Deus, assim, no meu desespero, né? Eu falei, Senhor, não tem problema ele sair de casa. Olha para você ver, a intenção parece boa, né? Não tem problema ele sair, Deus, mas por favor, não deixa ele ter outra mulher, não deixa, por favor. Se ele tiver outra mulher, A barganha. a barganha, né? Porque a gente aprende assim, a gente acostuma assim. E eu orei daquela forma. E aí, quando foi esses dias que eu estava fazendo um estudo sobre a oração para eu poder colocar no meu canal, o Senhor falou comigo: a oração não pode ser um meio de barganha, ele não pode ser um meio de autoritarismo, e ele tem que ser algo que você entrega. E eu falei, nossa, e eu tô fazendo isso, né, Deus? Glória a Deus. Deus falou, não, vamos voltar aqui numa coisa que você fez. Aí eu falei, ai meu Deus, lá vamos nós de novo, né? Aí voltamos lá e ele me mostrou, ele falou, lembra? E ele falou, você lembra quando você fez isso? Ah, menina, na mesma hora, né? Comecei a pedir perdão porque são coisas que nós fazemos inconscientemente. Claro que eu não fiz aquilo pensando assim, né? Vou mandar em Deus. Eu não fiz com essa intenção. Eu fiz realmente com a intenção de receber o meu marido puro de volta, né? Só que aí Deus... Fomos ensinados a isso, né? Quantos pastores vivem isso e passam isso para a igreja? Então, assim, eu já fiz muito isso no meu começo. Eu ainda falava para Deus, ó Deus, tudo bem, o Senhor já me falou que o Senhor quer, mas eu só vou esperar até 6 meses, tá? Eu dava prazo para Deus. E aí Deus, você tá me dando prazo? Você não sabe que tudo é no meu tempo e na minha hora, filha? E eu, não, Deus, porque, tipo assim, eu não quero esperar tanto. E isso daí Deus foi me lapidando, porque, tipo assim, à medida que ele ia me fazendo esperar, ele me mostrava o quanto eu tinha que mudar, o quanto eu tinha que evoluir, o quanto eu tinha que renunciar, o quanto eu tinha que ser mudada,
o quanto aquela Michele autoritária, mandona, rixosa, tirana, precisava morrer. Então, ele me ensinou a um caminho de morte. Eu peguei a minha cruz, eu peguei as minhas mazelas, eu peguei tudo aquilo que não era dele e eu tive que abandonar. Então, é sobre isso, sobre essa caminhada que a gente está fazendo, né? Sem a santificação, ninguém verá a Deus. E muitas vezes a gente pensa que a santificação é você ser santo. Não, gente. A santificação é você fazer a vontade do seu Pai, mesmo você não entendendo, mesmo você não querendo. Então, como pai, ele quer que a gente se comporte como uma criança. Uma criança diante de Deus, ela é inocente. Ela não tem malícia diante de Deus, ela não tem troca diante de Deus. Ela só quer ser criança, né? Obrigada, Graça. Oi, gente, hoje vocês estão mexendo comigo. Sim, é isso mesmo, Michele. E assim, uma coisa que as pessoas não entendem é que santificação não é para receber algo que nós queremos. Ah, mas eu vou fazer um jejum tal para receber. Igual, né? Eu falei com você hoje. Nós chegamos a conversar hoje, gente, mas não foi sobre a live, não. Foi sobre outras coisas. E eu comentei com ela que a moça, né, ela da minha igreja, ela me convidou para fazer o jejum de Daniel com elas, né? Com um grupo de mulheres. E ela, quando ela me convidou, ela sugeriu de que cada um fizesse o propósito por algo que queria, que estaria lutando, né, e tal. E eu falei, eu não vou fazer o propósito pelo meu casamento. Eu quero fazer esse propósito para que Deus me prepare para a volta de Jesus, porque Ele está voltando. Eu quero que Ele aumente na minha vida, eu quero mais dele. Então, assim, a gente confunde muito isso. A gente acha que o intuito do jejum, por mais que ele possa, sim, nos alcançar, né, trazer a bênção até nós, a gente acha que o intuito do jejum é esse, mas o intuito do jejum não é esse. Mas o intuito do jejum Deus é não mortificar. quer abençoar ninguém que fez esse propósito durante 21 dias. Sem contar que o que Hebreus vai dizer? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é para isso, é para que nós conheçamos esse Deus Pai tão lindo e tão maravilhoso. Olha, eu fazia muito jejum no começo do meu deserto. Muito, muito. Misericórdia. Eu emagreci 28 quilos em 8 meses. Para você ter uma ideia de quanto eu jejuava. E assim, Deus, ele não precisa que a gente jejue por bênção para receber nada, por nada disso. Sim. A Bíblia diz que as bênçãos, elas nos seguirão. Sim. Então, assim, muitas vezes a gente entra até em propósito por uma causa nobre, por uma causa boa, mas quando você recebe a identidade de filho, você vai entender que você não precisa, tipo assim, fazer esses sacrifícios, né? Muitas vezes a pessoa passa até mal porque está sem comer durante dias. O seu corpo não está adaptado, você está fazendo a limpeza bruscamente ali no seu corpo. Então, assim, quando você vai para Deus, você vai ver que ele, às vezes, ele nem te pediu para fazer jejum, ele nem te pediu para você jejuar nada. Muitas vezes eu já fiz jejum por conta própria, já cheguei a ficar quase uma semana sem comer, só na água. E o Espírito Santo não me pediu aquilo, não me pediu para fazer aquilo. E quando ele fala comigo alguma coisa, tipo assim, filha, preciso que você se consagre, porque eu vou liberar sobre você algo esses dias. Então, eu já entendo que eu preciso renunciar a algo ali, para, tipo assim, porque muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não tem essa sensibilidade de estar observando aquilo que Deus quer com a gente. Então, por que o jejum é importante? Porque você fica mais sensível, você mata a sua carne. O jejum nada mais é do que você mortificar a sua carne. Só isso, só serve para isso. Não serve para outro tipo de coisa. É uma proximidade do Senhor, né? Uma proximidade dele. E como você disse, a própria palavra vai dizer em Deuteronômio que
ele põe sobre nós a bênção e a maldição, e ele nos dá o direito de escolher ou bênção ou maldição. Isso daí a gente escolhe. A gente não precisa se matar por isso. A gente não precisa ficar lá, ah, meu Deus, eu vou ficar aqui 1 ano sem comer, para o meu marido voltar, para minha esposa voltar, para o meu filho voltar, seja lá o que for, para o Senhor me dar uma casa, para o Senhor me dar um carro. Nossa, eu fico vendo as pessoas pagando o que a Igreja Católica vai chamar de indulgências, né? Mas na evangélica também tem, pagando por milagres. Meu Deus, gente, hoje eu moro num lugar que eu não orei. Né? Eu fico vendo as pessoas colocando assim, hoje eu agradeço a Deus por coisas que eu orei antes. Mas tem coisas que hoje Deus me deu que estavam no meu coração. E ele sabia, por exemplo, eu comentava com as pessoas assim, nossa, um dia eu quero morar num sítio, porque eu quero ter um cavalo. E aí, beleza, Deus me trouxe para o sítio e tinha um cavalo do vizinho que ficava aqui. No primeiro cocô que o cavalo fez, eu falei, não quero mais o cavalo, não quero. Senhor, não precisa do cavalo. Eu já sei que o sítio. Então, assim, são coisas, né, que Deus, ele vai nos dando a oportunidade de ter, e não porque nós pedimos. A palavra vai dizer em Salmos 37, deleita-te no Senhor. Gente, olha que lindo isso. Satisfaça-se no Senhor, esteja satisfeito com Ele. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Esse é um princípio nosso. Então, assim, para quem quer viver cura, libertação, restauração, seja lá o que for que vocês que estão aí assistindo e pessoas que vão assistir, né? Você esteja em busca, querido. Não se iluda achando que você precisa se esgotar para receber isso. Na verdade, Deus ele nos convida a um descanso. De graça. Sim. E Deus nos convida o tempo inteiro ao descanso, a entrar no repouso dele. Essa é uma promessa dele. Então, assim, Deus, nessa noite, Deus te convida a isso. Conheça esse Pai do descanso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários. Ô, gente. Obrigada, Grazi. Eu tenho que agradecer demais, né? A pastora tá aí sempre acompanhando. Já a segunda live ela tá com a gente. Eu agradeço demais a Grazi, a gente conversa bastante no Zap. E assim, da mesma forma, né, que ela disse aí que eu tenho sido luz na vida dela, nossa, tá sendo uma bênção na minha vida. E agora, gente, nesse tempo foi que Deus foi trazendo amigos pra mim. Eu era uma pessoa muito solitária. Eu aprendi a ser muito solitária. Eu sempre busquei independência desde novinha, porque como eu nunca fui muito próxima, assim, né, dos meus pais e tal, e eu tinha meu avô, mas meu avô era idoso, então era mais eu que ajudava ele, então eu sempre fui muito independente desde novinha. Fritei meu primeiro ovo com 4 anos, menina, meu ovo hoje sai perfeito, inteirinho. Mas assim, eu acabei criando essa independência e, consequentemente, isso me atrapalhou demais. Me atrapalhou muito no meu casamento, me atrapalhou muito na minha vida com Deus. Então, hoje eu estou aprendendo a ser dependente, né? Quebrando essa independência que a gente acha que é maravilhoso. Nossa, a gente acha que é muito bom ser uma mulher empoderada, ser uma mulher que faz tudo, mas hoje tá? Não sei vocês, mas eu, falando da minha experiência com Deus, eu hoje estou aprendendo o valor de ser dependente. Dependente. Chegou para mim aqui uma churrasqueira para eu poder voltar a mexer com hambúrguer. Eu olhei para a churrasqueira e pensei, como é que eu vou montar esse trem? Porque era aquela churrasqueira móvel. Eu falei, Deus, como é que eu vou montar isso? Aí eu peguei o manual, eu olhava os trem, eu não sabia o que era o que, eu olhava os numerozinhos, não sabia o que era o que. Aí eu falei, Deus, me direciona aí, tá ali a churrasqueirinha montada. Então, assim, a gente aprende a depender de Deus até nas pequenas coisas. Mandei um alerta para postar quando forem fazer. Vi por acaso essa semana. Então, pastora, na verdade, geralmente a gente publica antes, a gente avisa antes, mas como eu estou fazendo jejum, eu não estou acessando redes sociais, eu não estou divulgando, né? Eu não tive como divulgar, sabe? Foi por isso que eu
não postei aí no Instagram, eu postei somente no YouTube porque foi a autorização que eu pedi para o Senhor, né? Eu falei, Senhor, o Senhor me deu um canal, o Senhor me deu temas para falar com as pessoas, o Senhor me deu um direcionamento, e então o Senhor me libera de estar gravando os vídeos, e aí foi onde Deus falou que sim, que eu poderia continuar gravando os vídeos sim, não tinha impedimento nenhum para isso, os devocionais, né, gravando tudo. É por isso que eu não divulguei, mas nos próximos nós vamos divulgar. E aí veio todo um problema aí, eu e a Michelle o dia inteiro tentando fazer experiência e a live só dava ruim, mas no final deu certo. A luz aqui no Palmital acabou 500 vezes, mas glória a Deus por isso. No mais, Michelle, para a gente poder, né? Eu não sei se você tiver algo mais a falar, mas assim, para a gente poder dar um encerramento aí na live, eu queria te pedir, né, para que você dê uma luz aí, você que já está há um tempo trabalhando com essas pessoas, como você disse, a maioria chega, né, desse jeito. A grande maioria é mulheres, gente, e não é nem porque são mulheres que passam por isso, só mulheres não. Esses dias mesmo, um rapaz, ele me chamou através do e-mail, né, pelo canal, ele me chamou e ele começou a falar comigo, conversar comigo, e eu falei, Deus, e agora como é que eu vou fazer? Ele é homem. E aí Deus me lembrou de uma situação, uma vez que eu estava na igreja, tinha um bêbado do outro lado da rua, e eu pedi no Senhor, manda alguém lá, manda alguém lá. E o Espírito Santo me falou, por que você não vai? Eu falei, porque ele é homem. E às vezes a gente se pega muito nisso. E aí eu fui ajudar o irmão e glória a Deus, sabe? Eu tenho aprendido muito com as pessoas, seja homem ou mulher. Mas eu tenho aprendido muito, né? Claro que com devido respeito, mas eu tô achando lindo, sabe? Ver, assim, porque é tão difícil. Meu Deus, eu vejo os homens tão feridos e eles guardando tudo dentro deles. Então, quando eles vêm colocar pra fora, né? É muito lindo ver eles colocarem para fora. Então, Michelle, o que eu queria que você desse uma luz aí para nós é justamente nisso. É da questão, eu sei que você trabalha mais com mulheres, mas da questão dos homens também. Como esses homens têm essa possibilidade, né, de falar, de conversar, de se achegar e falar um pouquinho dessa necessidade deles se abrirem, de não ficarem guardando tudo para eles. Na verdade, o homem ele tem muita dificuldade de expor seus sentimentos, né? O homem ele foi ensinado de forma bem machista que ele não podia chorar, que ele era homem, engole o choro, você é homem. E quando ele passa por um processo até mesmo de cura em Deus, ou ele está passando por problemas emocionais, é necessário que ele busque ajuda de outro homem. Eu, no começo dos meus atendimentos, eu cheguei a atender outros homens, mas eles eram muito carentes e eles queriam atenção o tempo todo, e aí eles acabavam transferindo a imagem da mulher deles para mim, projetando que a mulher deles fosse igual a mim, e não é assim. Sim. Então, assim, hoje eu não atendo homens, eu só dou um conselho se eles quiserem, mas eu aconselho eles procurarem ajuda de outro homem. Amém! Oh, Amém! Glória a Deus! Deus falou isso comigo tem 20 dias, que era para me tirar meu passaporte. E a palavra nem é para mim, eu tô toda arrepiada aqui. Confirmação, Deus falou isso comigo tem 20 dias, que era para me tirar meu passaporte. Vou tirar. Calma. E assim, Lê, respondendo a sua pergunta, os homens eles são mais emocionais do que nós. Eles não demonstram, mas eles são. Então, assim, o meu conselho para esses homens que estão passando por alguma dificuldade é procurar, de fato, um homem. Eu tenho alguns homens que são da área, que podem ajudar, pastores, terapeutas, inclusive, tipo assim, eu fiz mais o curso, né, para entender a minha vida e para passar também a ajudar outras pessoas através disso.
Mas o que vai te levar à cura completa é a cruz de Cristo, é o sangue de Cristo. Não tem outro caminho. Você pode procurar atalhos, mas você não vai encontrar aquilo que você só encontra nele, né? Então a paternidade de Deus é sobre isso. Glória a Deus! Não, pastor, eu tenho que pedir desculpa, não. Nossa, Deus do céu, olha pra você ver que bênção! Nós aqui fazendo a live e a senhora aí profetizando, glória a Deus! Pois é, e eu aqui recebendo. Uai, que é isso? A gente não tá aqui só para dar, não, para receber também é bom demais. A gente vai deixar a live gravada assim, inclusive vai ser postada no canal do YouTube da Alessandra. Sim, nós vamos postar. Nós queremos alcançar pessoas. Queremos que vocês conheçam a Deus verdadeiramente como Pai, queridos. Nós queremos que vocês quebrem essa imagem de Deus, entende? Porque Jesus, ele sabia que Deus era Deus, ele reconhecia Deus como Deus, ele tinha Deus como Deus, até porque ele e o Pai eram um. Mas ele se refere a Deus o tempo todo não como Deus, mas como Pai. Ele tinha essa soberania de Deus nele mesmo, mas o tempo todo na Bíblia a gente vê ele dizendo: Pai, 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 o tempo inteiro. E quando a gente vê, a gente fala muito de Paulo, porque Paulo escreveu. Quando Jesus ele foi curar Lázaro, ele pediu perdão diante das pessoas ali. Pai, te peço perdão por ter feito isso, mas eu só fiz para que eles crescem. Então, todas as vezes que até mesmo Jesus fazia algo contra a vontade dele, ele pedia perdão ao Pai, ele consultava ao Pai e ele dava graças ao Pai. Sempre, Sim. sempre, se você olhar, todas as vezes que Jesus ele se refere a Deus, ele fala: Pai, graças te dou porque me ouviste. Sim. Na verdade, eu sei que sempre me ouves. Então, é sobre isso que a gente tem que ter a certeza. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não ouço a voz de Deus. Ah, mas eu não sei se Deus está me ouvindo. Meu Deus, Deus está em silêncio. Gente, Deus nunca fica em silêncio. A palavra de Deus, ela tem mais de 8.000 promessas diárias para nós. Fora que, se você não entender a palavra de Deus, como eu não entendia, como a Alessandra não entendia, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu não estou entendendo, eu estou lendo aqui, parece um livro comum, então eu quero que o Senhor me revele a tua palavra. Então você só vai entender as coisas de Deus com o Espírito Santo. Por isso a importância do relacionamento diário. Porque ele, além de te curar da paternidade, ele vai te revelar a palavra dele que é viva. A palavra de Deus, ela vai ser edificada dia após dia dentro de você. Sim. E é como a Leia falou, né? Deus fala com a gente de várias formas. E o problema é que a gente quer ouvir sempre uma voz, a gente quer que Deus fale da nossa maneira, e não é da nossa maneira. Nós temos que estar voltados para as maneiras que Deus tem de falar. Deus pode falar até onde não parece ter Deus, né? Como eu falei no último vídeo que eu gravei ontem, eu falei, gente, eu estava assistindo, minha menina assistindo Crepúsculo ali, eu sentei para assistir com ela, para eu acompanhar, que eu acompanho tudo. Por mais que eu já tenha assistido e tudo mais, eu sei, não é um filme gospel, eu não estou recomendando que você assista, não é isso. Mas ela estava assistindo, eu sentei para assistir e chegou numa cena que Deus falou comigo claramente. Tem muita gente assim, trocando a alma por algo que ama. E nós não devemos trocar nossa alma por amor a nada e a ninguém. Então, assim, é muito interessante, porque Deus, ele fala o tempo todo, ele fala de várias formas, e isso é muito lindo. E nós queremos convidar vocês a viverem essa cura, a viverem essa... Tem um filme recente em cartaz que se chama A Forja. A Forja. Não sei quantos aqui já assistiram. Maravilhoso. E aí a mãe está intercedendo pelo filho, está orando, está buscando ali pela libertação dele. E chega um momento que o Espírito Santo de Deus leva aquele rapaz a um Senhor que vai ajudar ele na caminhada dele cristã. E quando o Espírito Santo pede para ele renunciar, ele olha o videogame. É onde ele gastava mais tempo.
é onde ele dava ali o gás dele. Então, muitas vezes, para você ouvir a voz de Deus, para você renunciar, você vai ter que largar aquilo que você mais gosta. É, Primeiro passo, se você quer ouvir a voz de Deus, abandone aquilo que você mais gosta. é. E eu renunciei à TV durante, já tem 3 anos que eu não assisto mais nada, porque era isso que me roubava de Deus. Eu assistia aquelas novelas da Record, eu assistia entretenimento e tudo isso me roubava tempo. Eu não tinha tempo para me dedicar para Deus. E a primeira coisa que o Espírito Santo me pediu foi: eu quero que você renuncie à TV. E eu renunciei, eu não sinto mais falta, eu não vejo quem morreu, quem está vivo, não vejo nada. E assim, eu só Sim. tenho essa rede social aqui por um propósito, eu só tenho meu YouTube por um propósito, eu só tenho o TikTok por um propósito. Então, tudo que eu faço hoje, se não for para louvar a Deus, se não for para glorificar a Deus, eu não faço. Eu prefiro não fazer. Então, é sobre a renúncia, sobre você renunciar a algo para Deus se apresentar para você. Porque não pense que Deus, por mais que ele seja pai, ele vai esconder tesouros para aqueles que buscam a ele. A Bíblia diz isso, lá em Provérbios, se eu não me engano, é Salmos. Então, ele esconde os melhores tesouros para os filhos dele. Então, se eu sou filha e quero conhecer meu pai, eu vou ter que caçar esse tesouro. Todo dia, Senhor, me dá mais, eu quero me alimentar mais. As águas profundas que Ezequiel 47 fala, né? Ela vai primeiro no joelho, no tornozelo, depois ela vai no joelho, daqui a pouco a gente está submersa. E você submergir na presença de Deus é isso. É você não reconhecer mais quem você é você abandonar as velhas práticas, é você calar sua voz interior, porque muitas vezes as nossas emoções querem nos dominar. Então, a gente precisa sempre pedir para que o nosso espírito governe a nossa alma. Porque quando você tem o espírito que governa a alma, você não vai cair, você não vai retroceder, você não vai se desanimar, porque o seu espírito está sendo fortalecido. É o espírito que se conecta a Deus e que vai me manter de pé. Sim. Eu aprendi duas coisas. Ou você entrega o que você ama por aquele que te ama, ou você se entrega ao que você ama. Eu aprendi essas duas coisas. Mas é isso, né? Assim, eu acredito que a live vai abençoar muitas pessoas, acredito que essa live vai tocar no coração de muitas pessoas. E eu quero deixar muito claro que eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Eu não sou ainda estudada igual a Michelle é, mas eu tenho pedido a Deus, né? O quê? Como assim estudada? Uai, você disse aí que você se separou durante um ano para buscar, para estudar, para buscar conhecimento. Eu ainda não consegui fazer isso, eu tenho esse plano, né, de talvez no ano que vem, se for da vontade de Deus, se ele quiser fazer uma faculdade de psicologia, para poder conhecer um pouco mais, abranger um pouco mais, mas no que eu puder, eu quero ajudar vocês. Nossa, Grazi, e que testemunho que ela tem, tá, minha filha? Depois, em nome de Jesus, ela vai gravar para nós o testemunho dela, mas é porque ela tá esperando um pouquinho, né, Michelle? Na verdade, eu tenho um testemunho, né? Eu sempre falo no meu canal as coisas que Deus fez comigo, porque o nosso maior testemunho é a nossa transformação. O meu canal do YouTube é Restaura-se Primeiro. Procura lá, Restaura-se Primeiro. E é isso que nós precisamos, né? É isso que nós precisamos, nos restaurar primeiros. E, queridos, aproveita aí, curte lá o canal da Michelle, se inscreve, sabe? Compartilha aí com pessoas que você sabe que precisa, né? Que precisam. O Instagram também, ela coloca muito conteúdo bom. E, nossa, eu vou falar para vocês, tem me ajudado muito, me edificado muito, é uma bênção. O Instagram é eu.soumichelle, né? E o canal Restaure-se Primeiro. É Restaure-se Primeiro. Glória a Deus. E eu creio que, né, nós teremos uma próxima live em nome de Jesus. Tô esperando a minha live com a pastora Joyce. Sim, menina, a pastora Joyce também tem
uma boa bagagem, né? Sim, oh, ela tem muito que trazer para nós. Eu não tenho Obrigada contato pela com ela. palavra de conhecimento que Deus te revelou. É uma confirmação, realmente eu tenho uma palavra de Deus que eu vou ministrar não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. E assim seja, é o meu pai que determina meu futuro, ele sabe do meu amanhã. E eis-me aqui, envia-me. Oh, glória! Acho que não tem coisa melhor que isso. Estar disponível. Estejamos mais disponíveis, porque Jesus está vindo aí. Está vindo aí. Ele está vindo, meu Deus do céu. Ai, Deus. Amém. Tenho um Bom, carinho mas especial por vocês. Amém. Glória a Deus. Então é bom, mas isso. Que Deus abençoe a todos. A live vai estar disponível no canal da Alessandra. E que Deus abençoe. Que vocês possam tão somente se relacionar com esse Deus Pai e ser curado de toda a ferida que a paternidade terrena te trouxe. amém, no nome de Jesus. Eu posso só fazer uma oração antes da gente Sim, sim. encerrar? Amém. Amém, Deus. Senhor, meu Deus e amado Pai, primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer por todos os teus grandes feitos, por todas as tuas maravilhas, por todas as obras das tuas mãos, inclusive, Senhor, e principalmente pela vida de cada um que está aqui, Deus, assistindo essa live e as pessoas que virão assistir a live, que o Senhor possa alcançá-las, Senhor, de alguma forma. Nós sabemos que não somos perfeitas, nós sabemos que existem falhas em nós, que estão sendo corrigidas com o correr do tempo, o Senhor tem tratado cada uma delas. Mas eu venho te pedir, Senhor, que nos use como um canal de bênção para alcançar e ajudar, auxiliar verdadeiramente pessoas. Que o teu Espírito Santo venha nos direcionar e nos capacitar, nos dando o espírito de ousadia e de consolo, para que possamos alcançar a vida das pessoas que precisam, Deus. E aqueles que não precisam, glória a Deus, já estão satisfeitos, já estão felizes, mas que eles não venham atrapalhar aqueles que precisam receber mais da tua palavra, mais do teu ensino, pois a tua palavra nos diz que nós devemos ser ensináveis, nós devemos estar dispostos a receber cada vez mais do Senhor. Senhor, nós sabemos e vemos o quanto as pessoas estão carentes, necessitadas, porque se sentem rejeitadas de alguma forma, seja de forma consciente ou inconsciente. Sabemos que muitas pessoas enfrentaram situações muito complicadas em suas vidas, seja uma questão de abandono, seja uma questão da própria rejeição ou uma questão de abuso, seja como for. Essas pessoas têm carregado feridas, Senhor, profundas nas almas delas. E nós sabemos o quanto a alma de cada uma dessas pessoas vale para ti. Portanto, nós te pedimos, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, que venha libertar, curar, sarar, trazer consolo e conforto para cada uma dessas pessoas que precisam e necessitam. Que elas venham entender, que elas venham ter, Senhor, uma transformação de mente, uma renovação de mente, para entender primeiro que elas precisam do Senhor, que sem o Senhor elas não são nada, que o Senhor nos criou para adorar ao Criador, criatura e nem a criação, aprender e conseguir voltar essa adoração totalmente para ti, para que assim venhamos ser sanados de toda dor, de toda culpa, de toda rejeição, de toda mágoa, de todo rancor, que venhamos, Senhor, conseguir liberar o perdão para aqueles que um dia nos feriram, Senhor, pois o perdão é importante e precisamos perdoar se queremos estar livres para viver em Cristo Jesus e através dele, por meio dele. Prepara-nos, Senhor, para a tua vinda, pois nós sabemos que o Senhor vem e ora vem, meu Senhor Jesus. Sabemos, cremos e te esperamos, Senhor.
Vem porque nós te esperamos. Prepara-nos para o grande dia, Senhor. Prontos sabemos que não estaremos, mas prepara-nos, Senhor. Enche as nossas candeias para estarmos com as nossas lamparinas acesas para te receber no nome do Senhor Jesus. Amém e aleluia. E ô, Amém, Michele, aleluia. a live não caiu hoje, hein? Glória a Deus. E a luz também não apagou, né? Nossa, aleluia. Olha pra você ver. Deus é bom. Deus é demais. Gente, eu quero agradecer A vocês que luz tinha derrubado aí, né? A energia tinha acabado várias vezes. várias vezes. A pastora Joyce mora aqui pertinho de mim aqui, ó. Então, a gente ficou preocupada e Deus manteve, né? Glória a Deus. Deus manteve. Eu não tô te vendo, mas te escuto e não caiu nenhuma vez. Aleluia! Ô, glória! Michele, muito obrigada mais uma vez, né, por se colocar à disposição, por estar aqui falando com a gente. Deus abençoe grandemente sua vida. Saiba que você tem um lugar especial no meu coração. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, a vida da pastora Joyce, a vida da Grazi. Nossa, agradeço demais. Agradeço a vida de cada um que de alguma forma tem compartilhado comigo, né, dado testemunho das suas vidas, porque é nessas horas que a gente vê que a nossa situação ainda está muito boba perto de outras pessoas, né? Tá muito fácil ainda perto de outras pessoas, e é um prazer poder encorajar pessoas a buscarem no Senhor, a confiarem nele, porque nós vivemos isso, né, Michele? Nós tivemos a oportunidade de estar aqui hoje falando porque nós vivemos. Leia, muito obrigada, né, por estar aqui com a gente. Eu espero um dia, em nome de Jesus. Eu vou te seguir, vou te procurar e vou te seguir. Quem sabe um dia, né, a gente não faz uma live juntas também. Amém. Obrigada, Leia. Obrigada, Grazi, a Joyce, e todos que entraram na live, todos que participaram, a Thaís também. Graças a Deus por todos aqui presentes e aqueles que vão ver também a live depois. Gratidão a Lê. Foi um presente, né? Como eu falei, Deus nos uniu. Eu acabei seguindo o canal dela no YouTube, gostei muito. A verdade que ela carrega é a verdade que o Senhor quer que a gente fale, né? Então é sobre essa verdade que me conectou a ela. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, um abraço para todos vocês. Eu amo estar aqui com vocês. Para mim é um prazer demais. Muito obrigada mesmo pela participação. Obrigada por tudo. Obrigada, Grazi. Gente, obrigada. Assim, só agradecer, né? Eu só tenho que agradecer. E mesmo que tivesse alguém aqui detonando a gente, igual tem lá no canal, obrigada assim também. Então, nem Jesus agradou a todos, né? Os fariseus só faltava tacar pedra nele. Vamos agradecer por tudo, que é melhor do que ficar reclamando. E é isso, até a próxima live, em nome do Senhor Jesus. E se você quer que a gente fale sobre alguma coisa, né, Michele? Às vezes, se você quiser algum tema aí específico, seja no Instagram, no canal. Isso, manda pra gente. Às vezes você tem algo aí que você tá tendo dificuldade para lidar. Talvez eu não consiga ajudar, mas talvez a Michele consiga, talvez a Leia consiga. Tem muitas pessoas no mundo que Deus separou, né? Porque se disponibilizaram para estar fazendo a obra dele. Amém, glória a Deus. Tchau, tchau, beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Pode deixar que eu vou deixar gravado. Graças.